Olá, velhinhas! Olá, pessoal do programa Tudo em Cima, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui numa proposta diferente, o nosso cenário hoje vai ser diferente, é no cenário da minha própria casa. E o Orel quer participar aqui do vídeo, né, Orel? Você quer brincar com a fita? Estou num cenário diferente, no cenário da minha casa, porque estamos vivendo, né, por momentos muito difíceis, que é o momento da quarentena. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês as minhas costurices, que é um porta-absorvente hoje. Então, essa é uma proposta muito simples, muito fácil de fazer, com materiais que a gente tenha na nossa própria casa, porque a gente, né, não vai poder sair, obviamente, para comprar. E eu vou compartilhar com vocês. Alguns materiais eu esqueci. E aí, Orel, você quer brincar com a Science Fashion? Science Fashion não é brinquedo, Orel. Alguns materiais eu esqueci no meu ateliê. Alguns materiais eu tive que usar que eu tinha aqui na minha casa mesmo. Então, ao longo do vídeo eu vou dizendo para vocês outros recursos de materiais que a gente pode usar também, materiais que vocês tenham aí na sua casa mesmo, certo? Claro, e não diferente, óbvio, eu tinha que ter a ajuda da minha parceira, que é a Science Fashion, que você vai sair daqui porque a estrela é a Science Fashion, não é você. Dá licença? Muito obrigada. Vem, fica aqui no cantinho. A nossa parceira, que é a Science Fashion, que é a nossa parceira lá do nosso ateliê, então a gente sempre usa ela. Ela é uma máquina maravilhosa tanto para quem está iniciando, quanto para quem já tem experiência com costura. O diferencial dela são os 24 pontos de costura. Então, com esses 24 pontos, a gente pode fazer muitas coisas muito legais nas nossas peças. Ficou muito bacana mesmo. Então, é uma máquina que, quando vocês me perguntam indicação de máquina, inclusive a gente tem vídeo lá no nosso canal no YouTube, que é o canal Amélia Costura, de indicação dessa máquina. E ao longo aí da peça, vocês vão vendo como que ela ajuda a gente na construção da peça, tá certo? E é isso. Chega de falar, vamos lá para a construção da nossa peça. Os materiais básicos que vocês vão precisar vai ser os tecidinhos, certo? A combinação dos tecidos, como funciona. Nesse tecidinho aqui, vocês estão vendo, tá certo? Que tem várias opções de combinação. Então, eu poderia usar poá amarelo com branco, poderia usar verde de listrinha, azul de listrinha, rosa de poá. Então, tem várias opções de combinação aqui nesse tecido. É um tecido muito bom para combinar. E aí, você pode colocar em cima e ver qual que te agrada mais, qual que levanta mais o tecido. Aqui nesse caso, eu tinha essas duas opções. Eu trouxe, né, essas duas opções. Então, eu vou escolher a azul. Porque como tem muito rosa, tem mais rosa do que azul. Eu escolho a que tem menos para realçar mais a estampa do tecido. Vamos precisar também de fita métrica, abridor de casa, que é uma pecinha super importante, quem costura usa bastante, tesoura de costura, botões, aqui nesse caso eu vou usar botão, né, como eu já falei, infelizmente eu não trouxe todas as... Não tá focando, mas eu não trouxe os materiais, então eu vou usar botão. Mas também poderia usar outras coisas que ao longo do vídeo eu vou falar pra vocês, tá bom? Na hora de colocar o botão eu falo outras coisas que poderia usar. E linha das cores dos tecidos. Basicamente são esses materiais. Vamos lá pra construção da peça? Bom, já tô aqui com o meu tecidinho. Esse vai ser o tecido principal, tá bom? É aquele que vai ficar do lado de fora. E eu vou cortar ele no tamanho de 23 centímetros de altura. 23 centímetros. Marco direitinho. 23 centímetros.
por 12 centímetros. Lembrando que essa medida de 23 por 12 é uma medida que eu achei legal, que eu achei bacana para o meu porta-absorvente. Mas se você quiser botar vários absorventes dentro, você pode fazer ele um pouquinho maior, ou se você quiser um pouquinho menor. Ele só não pode ser muito menor, porque senão não vai conseguir colocar o absorvente dentro. Essa foi uma medida que eu fiz baseada mais ou menos no tamanho do absorvente, coloquei um pouquinho maior. Vamos lá. Quem já conhece os meus vídeos sabe que eu gosto sempre de esquadrar as peças. Porém, como eu já falei, eu esqueci o meu esquadro lá no ateliê. Portanto, eu vou esquadrar usando uma caixa. Você pode esquadrar com qualquer coisa que tenha um ângulo de 90 graus. Aqui eu usei a tampinha de uma caixa, certo? Você pode pegar qualquer objeto que você tenha aí na sua casa, caso você esteja sem esquadro, para esquadrar. E aí eu coloco ele aqui assim, tá vendo? Ele tem um ângulo de 90 graus e eu vou conseguir esquadrar com ele. Foi aqui desse lado e agora eu vou esquadrar aqui do outro lado. Estão as medidas certinhas aqui. Prontinho. Peça esquadrada. Agora eu vou cortar. Então, a parte de fora do meu porta-absorvente está ok. Tá prontinha aqui, eu vou reservar ela. O meu porta-absorvente tem duas abas quando ele abre para colocar os absorventes dentro. Então, eu posso usar com qualquer material que eu quiser. Eu posso usar um material com uma tela, posso usar plástico e posso usar o mesmo tecido. Então, eu escolho ser do mesmo tecido porque eu amei esse tecidinho, então eu quero ele quase todo com o mesmo tecido. Mas eu poderia também usar com a combinação que eu escolhi, que foi essa daqui, e por dentro ele ser do mesmo tecido. Aqui, ó. Poderia colocar essa parte aqui do mesmo tecido e aqui a combinação. Isso aí fica ao nosso critério de como que eu vou fazer. Aí fica a escolha de cada melinha, de cada aluna, tá certo? Então vamos lá. Eu escolhi ser do mesmo tecido, então eu vou colocar do mesmo tecido. Eu vou cortar ela tem uma altura de 9 centímetros. Então eu vou colocar ela com 19 centímetros para já ter a margenzinha de costura. E de largura, ela vai ter 12 centímetros, assim como a nossa peça, que já está com margem de costura também. Então, a nossa peça tem 11 centímetros. Eu coloquei 1 centímetro de margem de costura. Prontinho. Agora eu vou usar o meu esquadro. Meu esquadro muito bom para esquadrar aqui a minha peça. Esse realmente foi um esquadro assim. Quem já acompanha a gente no Instagram, no YouTube, ou até mesmo aqui pelo programa,
conhece que a gente tem o nosso próprio esquadro, que é o esquadro Amélia Costura, que foi um esquadro desenvolvido de acordo com o método Amélia Costura de ensino. E aí ele demorou anos para ser feito, e agora eu apareço aqui com esse esquadro maravilhoso. Então depois de esquadrar a minha peça, eu vou cortar. Acertar aqui. Prontinho. Ela vai ser dobrada ao meio. Aqui dentro, eu posso colocar uma entretela fina, uma entretela de tecido ou de papel, para que esse bolsinho fique bem rigidozinho, bem durinho, certo? Aqui nessa peça, eu já tinha colocado antes, porém, como eu não tenho essa entretela aqui em casa, eu vou colocar sem mesmo, mas vocês podem escolher colocar com ou sem, fica a critério de vocês. Vão ser 2 peças dessa daqui, então você corta uma, se quisesse já podia ter cortado dobrado, mas como não tenho muito espaço aqui, eu vou cortar um e depois o outro. Tem até plateia aqui hoje me assistindo, daqui a pouco eu passo ele pra vocês. Né, Aura? Você tá assistindo a gente aqui no programa? Você tá gostando do programa? Tá gostando de passar amanhã aqui com as meninas? Prontinho. As minhas 2 peças estão cortadinhas. Agora eu vou cortar a combinação. A minha combinação terá a mesma medida da parte principal. Ela vai ser toda igualzinha, certo? Eu coloquei aqui uma em cima da outra e vou cortar igualzinho. Bom, agora eu peguei um pedacinho de manta. Essa daqui é a manta R1, mas pode ser a manta R2, pode ser entretela, pode ser o material que você tiver aí na sua casa, para dar a estrutura na peça, certo? Pode ser manta R1, manta R2, entretela de papel, entretela de tecido. Pode ser o material que você tiver aí para dar resistência. E eu vou passar, borrifei um pouquinho de água. E vou passar ferro. Eu vou passando a minha peça. Esse ferro aqui é um dos melhores que existe. Esse aqui. Não sei se vocês já notaram, ele é o mesmo que a gente tem lá no ateliê. Eu tenho ele na minha casa também. Por isso que é o mesmo ferro. Ele eu não trouxe de lá não, eu já tenho aqui na minha casa. Ele é muito bom e não é um ferro muito caro. Então, pra quem tá começando a costurar, eu aconselho comprar esse ferro aqui. Prontinho, passadinho. Ele já dá uma estrutura, ó, bem firmezinha na nossa peça. Se vocês colocarem uma entretela,
também vai dessa estrutura. Quanto mais fina, mais a espessura do material que você usar, prontinho, passadinho, ele já dá uma estrutura, ó, bem firmezinha na nossa peça. Se vocês colocarem uma entretela, também vai dessa estrutura. Quanto mais fina, mais a espessura do material que você usar, menos durinho vai ficar a sua peça, certo? Essa daqui que eu usei foi uma manta R1. Ela tem cola apenas de um lado, por isso que o nome dela é R1. E agora eu vou quiltar. Vamos lá no nossa Science Passion. Já estou aqui com a minha queridinha Science Passion. Deixa eu aumentar o brilho aqui para vocês conseguirem enxergar. Aqui a minha Science Passion de pertinho. E aí, eu agora vou usar essa linha aqui para quiltar, que eu quero que fique o quilt aparecendo na minha peça. Eu amo quando o quilt aparece. Eu quero que fique assim. Então eu vou quiltar com essa linha rosa choque. Bom, a minha Science Passion foi super fácil de trazer, porque eu já levo ela para todo lugar que eu vou. Deixa eu mostrar aqui. Passando a linha. Ela é muito boa para passar a linha, porque mesmo que não tenha muita experiência, ela tem um passo a passo aqui de como passar. Aqui no cantinho, ela vem dizendo alguns passos para passar. Ela vem toda a pesca aqui do lado. Então, mesmo que não tenha experiência com costura, não tenha experiência com máquina, ela é excelente. E eu já levo ela para todo lugar mesmo. Agora no carnaval, eu viajei, eu levei ela. E é isso. Minha melhor amiga. Vamos lá quiltar. Agora vamos quiltar a peça. Eu vou escurecer aqui para vocês conseguirem enxergar o que eu estou fazendo. Sempre que vocês forem começar a quiltar uma peça, sempre comece pelo meio dela. Nunca comece aqui pela pontinha, porque pode ser que vá enrugando, né? Quem não tem muita experiência, ou até quem já tem experiência, pode acontecer isso também. Se você começar a quiltar pela ponta e ir para outra ponta, ela pode começar a enrugar daqui e ela vai enrugando toda a sua peça. Então, sempre que for quiltar, comece a quiltar pelo meio. Essa é uma dica importantíssima que a gente sempre dá para as nossas alunas. Quilte sempre começando pelo meio, porque você não tem o risco da sua peça enrugar. Eu não vou fazer muitos quilts para não demorar tanto, mas você pode fazer quantos quilts você quiser. Você pode fazer quilt livre, você pode fazer quilt na diagonal, pode fazer quadradinhos, enfim. Aí o desenho é você que vai dizer como você quer o seu quilt. Eu gosto muito de fazer ele na diagonal, mas fica ao seu critério como que você vai querer fazer o seu quilt. Eu não vou fazer muitos para não demorar tanto. Será que consegue ver? Olha só como tá ficando o efeito. Fica muito bonito, tá certo? Tá vendo? O ponto da nossa Science Passion, ele é muito, muito, muito bom. É um ponto muito bonito, que eu amo. Ele fica certinho. A nossa Science Passion também tem 24 pontos, então
Se você quisesse ter usado um ponto decorativo aqui, também ia ficar muito bonito. Esse é um diferencial da Science Passion. Ela tem 24 pontos. Então, não é pouco ponto, é muito ponto pra gente fazer bastante decoração aí nas nossas pecinhas. Principalmente agora nessa época de quarentena. De ficar em casa, a criatividade aí vai rolar solta. Pronto, já quiltei toda a minha peça. Agora eu vou afiletar. Para afiletar minha peça, eu vou cortar toda certinha, do mesmo tamanho que tá o tecido. Tirando essas sobras aqui de manta, de linha. Vou deixar ela toda certinha. Vendo só como ela tá bem certinha. Bom, a nossa peça já está terminando. Viram só como é muito simples fazer esse porta-absorvente? Bom, nesses momentos aqui, vocês poderiam fazer um arredondadinho aqui para isso. É legal usar ou algo redondo para vocês basearem direitinho, para ficar tudo certinho, ou usar um molde, tá bom? Como a proposta de hoje é uma peça muito simples, que não precisa nem de molde, para que a gente possa fazer aí na nossa casa, em quarentena, então eu não coloquei curva, não coloquei nenhum desses detalhes. Também, vocês poderiam aqui ter usado um viezinho para acabar a peça, certo? Mas como a proposta aqui é uma peça bem simples, porém bonita, a gente vai fazer assim, tá bom? Bom, então presta atenção na estrutura da nossa peça, como que a gente vai armar ela para que fique toda certinha. Então, primeiro, vem aqui a nossa parte principal, já quiltada com a manta, tá bom? Que eu passei ferro, quiltei, deixei ela toda limpinha. É importante que vocês deixem, eu sempre falo isso aqui pra vocês, mas eu nunca canso de falar, deixem a peça toda limpinha, não leve linhas soltas assim desse jeito, tá certo? Ó, linhas soltinhas, não levem pra máquina assim, porque ela pode entrar na caixa da bobina, se embolar com a linha na hora de laçar e aí sua peça fica com aquele bolozinho embaixo, fica uma coisa bem feia, bem mal acabada. Então deixe a sua peça sempre limpa para você levar na sua máquina. Aí eu vou pegar o meu bolsinho, certo? Que pode ser com entretela. E vou dobrar ao meio. Lembra que a gente cortou ele o dobro do tamanho para que a gente pudesse dobrar ao meio. E vou colocar aqui em cima. Se a minha peça fosse com velcro, como está essa daqui, tá vendo? Ela tem velcro.
Se a minha peça fosse com velcro, eu colocaria o velcro aqui nesse momento, aqui no bolso. Ok? Eu colocaria aqui, nesse pedacinho, eu colocaria o velcro. Se a minha peça fosse com botão, também colocaria aqui nesse momento. O botãozinho de pressão, aí a gente coloca um pedacinho até de manta atrás, né? Pra que ele não fique machucando a outra parte do tecido, não rasgue o tecido. Em outra peça eu posso ensinar pra vocês também como é que coloca o botão de pressão. Mas nessa daqui, como eu não tenho botão de pressão aqui na minha casa, então eu vou colocar um pedacinho de rabo de rato. Poderia, se você não tiver essa pecinha, esse material na sua casa, você pode fazer a alcinha do próprio tecido. Então, do próprio tecido você pode fazer a alcinha. Só é juntar o direito com o direito do tecido e depois virar com a agulhinha mesmo, você vira a sua alcinha. Mas como eu tenho esse material aqui, eu vou usar ele. Eu vou colocar aqui. Vou deixar um pedacinho pra fora. Ah, pode ser também um pedacinho daquele elástico. Pode ser um pedacinho também de elástico, que você pode usar aqui. Também é uma opção. Então tem várias opções pra gente usar aqui como acabamento. O que eu mais gosto é o velcro, mas como eu não tenho velcro aqui, eu vou usar ele. Então, dessa forma eu vou colocar, tá vendo? Os dois bolsinhos com a parte que tá aberta pra fora, a parte aberta pra fora, e vou vir com a minha combinação, que é do mesmo tamanho da peça, e colocar regra básica de costura, que eu sempre falo aqui, direito com direito. Então vai virar um sanduichinho aqui. Coloco o alfinete para não escapar. Coloco o alfinete segurando tudo. E vou levar na minha máquina para costurar. Vamos lá? Tiveram dúvidas? Vou repetir. A parte principal aqui embaixo, os dois bolsos com a parte aberta para fora e o meu tecido da combinação direito com direito ou estampa com estampa, certo? A parte direita do tecido com o direito do tecido por cima, formando um sanduíche. Na hora de costurar, eu vou deixar uma partezinha aqui aberta, que você pode escolher qualquer dos lugares para deixar aberto, mas eu prefiro deixar essa parte aqui que não tem os bolsos abertos, porque fica melhor. Eu pego toda a minha peça e só não costuro aqui um pedacinho, que é por onde a gente vai ter que virar. Então a partezinha aqui tem que ficar aberta, tá? Eu prefiro essa parte que não tem os bolsos, porque é mais fácil para eu virar, os outros lados todos já estão presinhos, certo? Então vamos lá. Bom, vamos usar aqui a distância de um pé de máquina, um pezinho de máquina. Para quem não sabe, o pé de máquina é a distância entre a agulha até o final do pé calcador. Então, a dica super importante, um pé de máquina. É o tamanho que a gente vai usar. Terminei aqui o pedacinho, eu deixo a minha agulha para baixo, levanto o pé calcador e giro a minha peça. E desço. Conseguiram ver? Levanto o pé calcador e giro a minha peça sem puxar, sem tirar da agulha, sem puxar a agulha, tá bom? Para não entortar a agulha. Abaixo o pé calcador e continuo a minha costura.
Aqui na hora da minha alcinha, eu gosto sempre de deixar um espaçozinho pra fora, porque deixa ela mais resistente, não tem perigo de rasgar. E também eu gosto sempre de passar um retrocesso a mais para que ele fique bem reforçado, porque como vai ser algo que a gente vai estar sempre mexendo, né, para abrir e fechar, ele fica bem reforçado. Mais uma vez, abaixo a agulha, levanto o pé calcador e giro a minha peça. Então aqui eu vou deixar o espaçozinho que a gente combinou antes para poder virar a minha peça. Olha só. Se vocês vão conseguir enxergar. Aí, tá vendo? Tá vendo? Um espaço no meio para eu conseguir virar a minha peça. E aqui, na parte da alcinha, eu queimei o fundinho dela, ó, para que ela não ficasse desfiando. E aqui tá a parte do retrocesso, que eu dei um retrocessozinho a mais para que ela fique bem reforçada. Vamos virar nossa peça? Uma outra dica bem legal que eu vou dar pra vocês é cortar aqui os cantinhos da nossa peça, tá vendo? Eu corto aqui os cantinhos para que na hora que a gente vire não fique embolado dentro da peça. Então eu corto aqui os cantinhos da minha peça. Bom, não é tão fácil passar toda essa peça aqui por dentro desse buraquinho. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas a gente vai lá com toda a paciência do mundo, virando. Vai virando devagar para não rasgar a nossa peça. Virar assim, dessa forma, não tem problema, só é virar ele aqui pro outro lado. Você vai aqui com o fundinho da tesoura e ajeita os cantos. Por isso a importância de cortar aquele pedacinho que eu cortei dos cantos, para que aqui não fique uma parte toda emboladinha. Então a gente corta os cantinhos para que ele fique bem ajeitadinho. E aí eu vou ajeitando todo o canto. Olha só como ele já tá ficando bem bonitinho. E agora, para terminar a nossa pecinha, nossa porta absorvente, que já está quase acabando, a gente vai passar uma costurinha de segurança aqui, em volta dela,
todo em volta dela com menos que um pezinho de máquina. E também para fechar aquela lateral que a gente deixou aberta. Lembra que a gente deixou aberta para virar a nossa peça? Então, agora a gente vai fechar ela de uma forma bem discreta, que não dá nem para perceber. Vamos lá, pegar a minha Sans Passion. Para isso eu também vou usar a minha linha rosa, para que ela fique bem bonita, igual o quilt que eu fiz com a linha rosa aparecendo. Eu vou usar menos que um pé de máquina pra ficar bem bonitinho o acabamento. Não preciso começar com retrocesso, como eu vou dar a volta, eu vou terminar no mesmo lugar, quando eu terminar eu dou o retrocesso. Bom, vocês estão percebendo que a gente tem muitas camadas aqui. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 com a manta. Então, são 5 camadas. Vocês estão percebendo que ela passa bem? Então, esse também é um dos benefícios da nossa Sans Passion. Ela aguenta muitas camadas. E olha que eu já coloquei muitas camadas mesmo nessa máquina. E ela aguenta. Prontinho, está quase pronto o nosso porta-absorvente. E agora eu vou colocar um botãozinho aqui do outro lado para conseguir fechar. Prontinho, eu coloquei aqui uma linha na minha agulha. E como o botão é transparente, eu não quero que fique aparecendo o meu nozinho. Então, eu vou deixar a linha sem nó mesmo e dou um nó aqui no próprio tecido. Bom, uma dica muito legal para o botão é colocar um alfinete dentro do botão. Mas alfinete foi uma das coisas que eu esqueci, eu só tinha uma aqui.
E ele caiu e eu não sei onde caiu. Eu também esqueci alfinetes. Imagina só se uma costureira fica sem alfinetes. Mas eu esqueci o meu porta-alfinetes. Que é um porta-alfinete muito bonito, por sinal, que eu mesma fiz. Vocês querem aprender? Embora vocês não estão vendo aqui ele, mas eu garanto que ele é muito bonito. Se vocês quiserem aprender, eu ensino pra vocês. Eu venho aqui um outro dia e ensino pra vocês como fazer o meu porta-alfinete. E aqui eu vou terminando. Porque se eu não coloco o alfinete aqui atrás, tá vendo? Ele fica muito apertadinho, não me dá o movimento que eu preciso para passar a minha alcinha. Então, eu gosto muito de colocar um alfinete. Essa é uma dica muito importante. Provavelmente vocês têm alfinetes aí na casa de vocês, mas eu esqueci o meu. Vou dar um arrematezinho aqui e está pronto. E ficou prontinho o nosso porta-absorvente. Ficou muito bonito. Eu amei o resultado. Vocês podem usar também para outras coisas. Vocês podem fazer ele maior e usar como capa de caderno. Eu já tive muita capa de caderno feita de tecido na faculdade, na escola. E eu gostava muito. Mas ficou muito bonito, eu amei o resultado. Eu espero que vocês gostem. Então é isso, amelinhas. Eu espero que vocês tenham gostado da proposta de hoje. Uma proposta de uma peça simples e fácil de fazer, pra gente compartilhar aí as nossas costurices durante a nossa quarentena. E o resultado ficou muito fofinho, muito bonito. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau e até a próxima peça.